Graça e paz, queridos. Hoje tivemos um dia de muitas emoções, só que não terminou ainda, né? Antes de mais nada, gostaria de homenagear as mães, né? As mamães aqui presentes. Quero dizer para você que você é símbolo de ternura, de amor, de doçura na vida dos seus filhos, dos seus esposos. E que Deus continue, né, trazendo sobre vocês essa unção. Amém? Isso veio de Deus. E se você, eu sei que você disse hoje, você disse que você ama sua mãe? Quem pôde estar com a mãe? Se você não fez isso, ainda está em tempo. Amém ou não? Aí você pode dizer, talvez você pode pensar, falar, não, mas ela sabe. Principalmente os adolescentes, né, eles têm isso. Mas eu quero te dar uma notícia. Você sabia que o ser humano, queridos, ele precisa ouvir aquilo que ele já sabe? O ser humano precisa ouvir aquilo que ele já sabe. Você tem promessas, amém ou não? E de vez em quando Deus não lembra você das promessas que Ele tem na sua vida? Quando Ele faz isso, quando você tem promessas, todos nós temos promessas, amém? E aí, de vez em quando Deus te lembra dessas promessas. Isso traz uma afirmação para você daquilo que você já sabe. Isso traz um oxigênio novo. Obrigado, minha querida. Dentro do seu coração, na sua mente, para você prosseguir. Então nós precisamos ouvir aquilo que já sabemos. Por exemplo, estou dando só exemplos aqui, porque eu estava meditando sobre isso essa semana, né? Estava refletindo sobre ouvir o que a gente precisa ouvir. Precisamos que as coisas sejam afirmadas para nós. E aí eu lembrei de uma época em que eu fui para a academia malhar. Como vocês podem ver, eu não consegui persistir lá, né? Então, só foi 3 meses. Mas nessa época eu lembrei que lá tem um profissional chamado personal trainer. E entre tantas coisas nessa profissão, eu sei que é uma profissão complexa, né? Eu sei que ele tem que organizar uma dieta para você, te instruir no melhor exercício, né, para você ficar fitness, o tempo de exercício, né, que você precisa fazer, etc. Mas talvez exista uma coisa que seja a coisa mais importante que ele faz lá. Quem já malhou? Quem já teve essa experiência? Primeira coisa que ele te manda fazer é a esteira. No meu caso, né? Porque eu não tinha experiência com isso. Aí eu entrei naquele troço e lá tem um cronômetro. E aí ele fala para você, 30 minutos de esteira. E você começa naquele trem. Aí parece que ele adivinha, né? 10 minutos depois, ele chega perto de você, você olha para ele com aquele olhar meio amarelo, né? Meio desfalecido. Aí ele fala para você, não desiste não. Continua, vai valer a pena. Aí mais 10 minutos, 17 minutos, 18 minutos, 10 minutos, ele chega perto de você de novo e diz, está quase terminando, você já fez 20 minutos, não vai parar agora. Não desiste não. E isso, quando ele fala isso, você se habilita, alguma coisa dentro de você mexe, né? Alguma coisa te habilita a você persistir, mesmo sendo incômodo, mesmo doendo. Então talvez o papel mais importante que ele tem é só dizer, não desiste não. E em nome de Jesus eu quero ser personal trainer de Deus na sua vida. Talvez você veio aqui, né, com alguma situação no seu lar, na sua casa, na sua família, em que você por muitas vezes pensou em desistir. Mas o Espírito Santo te diz hoje, não desiste não. Vai mais um pouco, porque vai valer a pena. Amém ou não amém? Por isso nós precisamos ouvir. O que isso fala é que nós precisamos ouvir aquilo que sabemos. Você sabe que você precisa fazer 30 minutos de esteira. Mas se você não ouvir, você pode desanimar. E não sei se você já parou para pensar, queridos, nós estamos falando de família. E
Você já parou para pensar no amor de Deus? Quero só usar um exemplo com você aqui nessa noite, para dizer para você que o Senhor te ama muito, não importa o que você passa, não importa o que está acontecendo na sua vida, mas Deus te ama de uma forma que você não consegue entender. Quando você compreende isso, talvez você não entende, mas quando você compreende isso, você consegue conduzir a sua família diferente. Aqui tem pais e tem mães. Você passou o dia, talvez quem pôde, com a sua mãe. Momento bacana, né? Que todo mundo diz eu te amo, que você está lá comemorando esse dia. Momento, como eu disse, de muitas emoções. Perguntar para você nesse dia talvez seja o dia mais interessante de perguntar. Se você tivesse que escolher entre duas coisas, não tem como você fugir delas. Para você dar todos os seus bens, ou o seu filho, o que você escolheria entregar? Quem escolheria os seus bens? Todos nós. Deus não escolheu tudo o que Ele tinha. Ele escolheu o mais importante, Ele escolheu o filho dele para entregar a vida por mim e por você. Por isso nós somos muito importantes para Deus, queridos. Outra pergunta. Se você tivesse que dar a sua vida, duas coisas que você não pode fugir delas. Você dar a sua vida ou a vida do seu filho. Qual você daria? A sua vida. Deus deu a vida do filho dele por você. Deu a vida de Jesus por você. Então você tem que entender que você é extremamente, eu e você, nós somos extremamente amados em Deus. E sabe por que é importante ter uma família estruturada? Porque é o seguinte, Deus, Ele pede, queridos, para você um lugar especial no seu coração, sim ou não? Sabe por que Ele pede isso? Porque você é dele. E Ele quer ter um lugar especial no seu coração. Quando temos aqui momentos de dízimos, de ofertas, quando nós falamos, né, do tempo de oração de manhã, ou à noite, ou na hora do seu almoço, enfim, um tempo que você pode tirar de qualidade para Deus, é você estar dizendo para Ele que dentro de você Ele tem um lugar especial. Só que tem uma outra coisa, que talvez você nunca parou para pensar. Em Deus há um lugar que só pode ser tomado por você. Ninguém pode tomar o seu lugar em Deus. Você perdeu a oportunidade de você dizer amém por isso. Deus, Ele projetou você ali naquele Éden, muito antes daquele momento. Mas naquele momento Ele teceu você com as próprias mãos. E a nossa palavra hoje, ela tem 3 pilares, né? Naquele momento em que Ele fez você ali, Ele, dentro dele, Ele reservou um lugar para você. Quando você entende isso, você consegue ver os seus filhos diferentes, o seu cônjuge diferente. Apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, nós somos extremamente amados por Deus. Amém? E esse lugar ninguém pode tomar. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, queridos, versículo 8. Eu precisei te lembrar de algumas coisas antes de entrar nessa mensagem. Quais são os 3 pilares da nossa mensagem hoje, nessa noite? Primeira coisa que eu disse é que nós temos que ouvir coisas que nós já sabemos. Porque nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Deus criou as coisas como? Dizendo. Ele disse, haja luz, haja firmamento. O outro pilar, queridos, é fazer. Porque Deus fez você. Ele teceu você com as mãos dele. E o terceiro pilar dessa ministração é perseverança. Porque Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu de você. Mesmo quando Ele precisou recomeçar, por muitas vezes, Ele decidiu preservar eu e preservar você. Amém? Olha só que versículo tremendo. Posso ler? Na minha Bíblia King James diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família,
negou a fé e é pior do que o infiel. Se você parar um minuto e meditar sobre esse versículo, e se você for ler na palavra de Deus o significado dessa palavra infiel, queridos, você nunca mais esquece esse versículo. Sabe, quando Deus dá para você um filho, Ele dá para você isso aqui, ó, uma folha em branco, para você escrever nela, para você ensinar os princípios de Deus para ela. Eu estava meditando sobre isso e uma coisa interessante que nós precisamos entender como pais e como mães, como pais de família, é que quando o seu filho olhar para você, ele tem que dizer: olha ali o meu pastor, olha ali a minha pastora. Você tem seu discipulador e tem seu discípulo, mas o seu discípulo mais importante são os seus filhos. E quem disse que homem não pode discipular a mulher? A sua você pode. Então é a sua primeira discípula. Amém ou não amém? Então seus primeiros discípulos, queridos, são seus filhos. Eles se espelham em você. E a Bíblia diz: se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, porque Deus conta com você, para que a sua casa seja uma igreja, seja um lugar de adoração a Ele. Deus conta com você para isso. E eu quero dizer para você que aqui também tem um personal trainer da nossa igreja. Só que ele chama discipulador, o nome é um pouquinho diferente. E ele tem uma coisa que o personal da academia não tem. Ele pode caminhar com você mais 1 milha. O discipulador da academia, ele não sobe com você na esteira. Mas o seu discipulador sobe. Mas você tem que fazer isso pelos seus filhos. Você tem que fazer isso pela sua esposa. Sua esposa tem que fazer isso por você. E eu estou falando isso, queridos, porque perseverar na família é algo muito difícil. Talvez seja o desafio mais difícil que nós temos. Nós não estamos aqui para falar que casamentos são flores, é bênção. E que criação de filho também é flores, também é bênção. Mas nós precisamos entender que precisamos da direção de Deus, de uma forma sobrenatural, para que isso seja prazeroso, para que nós tenhamos êxito nisso, para que nós possamos olhar para os nossos filhos futuramente e ver uma família honrada, uma família bem cuidada. Aqui eu tenho um irmão, nós temos um irmão, o irmão Wildon, que ele deu um exemplo uma vez na célula, eu nunca esqueci disso. E eu fui pensar nisso e também tenho essa mesma impressão do meu pai. Sei que ele tem muitas falhas, talvez os seus pais tenham muitas falhas. Mas nós precisamos entender que se estamos aqui, se chegamos até aqui, de alguma forma, os nossos pais contribuíram para isso. Eles foram instrumentos de Deus nas nossas vidas. Precisamos ser gratos desde a nossa tenra idade. Temos que ensinar os nossos filhos a ser gratos. Ele diz que o filho disse que se for metade do pai que ele foi, já está bom demais. Um dia você vai ouvir isso do seu filho, queridos. Você pode ouvir isso dessa maneira que ele ouviu, ou pode ouvir diferente. Só que a escolha é sua. Tenha resiliência com a sua família, paciência, peça a Deus longanimidade. Não seja ríspido. Somos tão bons com as pessoas de fora, muitas vezes. Somos pacientes. Às vezes as pessoas de fora, clientes, por exemplo, né? Patrões, até amigos. Mas e na sua casa? Sobre o que eu disse no início do amor, os meus 2 filhos estão aqui. Vocês podem, se vocês quiserem, perguntar a eles. Não me lembro de um dia sequer que eu não tenha dito a eles que eu os amo. Eu sei que eles sabem, mas eles precisam ouvir isso. Amém? E às vezes eu sou duro, porque preciso ser.
mas isso com amor, amém? Deus me ensinou, eu não sou um pai perfeito, tenho os mesmos desafios que você tem, por isso talvez, quando o bispo me deu a oportunidade de estar aqui, ter esse privilégio de estar aqui ministrando essa palavra, talvez foi a palavra que eu mais estremeci. Eu preciso tanto aprender, queridos, nessa área. Preciso tanto aprender nessa área. Mas eu vejo também a glória de Deus sobre a minha casa. Eu vejo a glória de Deus sobre a minha vida. Eu vejo os milagres de Deus em minha vida. Mas assim como você, eu preciso muito aprender nessa área. Só que nós precisamos ter isso. O sumo dessa palavra, querido, é você e eu termos isso como nossa prioridade. Nossa prioridade é o nosso lar. É a nossa casa. É por isso, é nisso que o Senhor vai nos cobrar. A palavra de Deus diz que é nisso que Ele vai nos cobrar. E olha só que interessante. Para negar a fé, não precisa pisar na Bíblia, não precisa falhar 20 cultos. Para negar a fé, é não cuidar dos seus. E aí, essa palavra negar a fé é o mesmo que confessar que não. Porque muitas vezes as bênçãos de Deus estão retidas para nós. Porque aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele também confessará diante do Pai. Mas aquele que negar Jesus diante dos homens, ele também negará diante do Pai. Você tem negado a sua fé? Você pode ter 100 discípulos, 1000, 10.000. Mas a sua responsabilidade é a sua casa. A sua responsabilidade, aquilo que Deus colocou sobre responsabilidade sua, é o seu lar. O bispo sempre fala da igreja da asa menor e asa maior, que é a igreja nos lares. Mas a igreja nos lares começa com a sua casa. Ainda que você não tenha uma célula lá na sua casa, mas seus filhos são seus discípulos. Amém? O pastor disse muito bem na semana passada, né? Fazemos cultos com a nossa família, orarmos com eles. Isso é muito importante. E o exemplo do personal, que eu disse que aqui nós temos, que é o nosso discipulador. Eu disse para um grupo de jovens recente agora. Falei para eles que, porque nós sabemos que os adolescentes, né, os jovens, e a Rede Vermelha, ela tem uma boa parte de adolescentes abençoados. Amém ou não? E é tão complicado no mundo tão cheio, né, de opiniões, tão cheio de instruções erradas, de modismo, de coisas que atraem, né, essas pessoas, principalmente que estão tendo ainda a sua opinião, vamos dizer assim, formada, fortalecida. Então, existe uma diferença. A Bíblia diz que lá em Provérbios que aonde há multidão de conselhos há prosperidade, amém? Mas prosperidade em todas as áreas. Prosperidade na sua vida financeira, sua vida familiar, na sua profissão, no seu ministério, no seu relacionamento com Deus. Mas qual é a diferença de opinião e conselho? Existe uma grande diferença nisso. Opinião qualquer pessoa pode dar, mesmo que ele não te conheça. E eu te falei no início dessa ministração que nós precisamos, às vezes você sabe que decisão tomar numa coisa importante para você, mas você precisa ouvir de alguém, pode ir que vai dar certo. Então nós precisamos ouvir, e eu dizia para eles, a diferença de opinião e de conselho é que para estar habilitada a te aconselhar, a pessoa precisa te amar. Não tem outra forma. Conselhos você recebe de quem te ama. Opiniões você recebe de qualquer pessoa. Os conselhos te levam à prosperidade. E nem sempre as opiniões te levam à prosperidade. Pode te levar à destruição. Você tem aconselhado seus filhos? Você tem deixado ele ao léu das opiniões? Porque as opiniões vão vir, ele vai precisar de ouvir de alguém. Aquilo que é certo, aquilo que não. Ele vai ouvir de alguém. Ele vai querer ouvir de alguém. Se você não parar
para ouvir os seus filhos. Se você não orar, se eu e você não orarmos, para que tenhamos conselhos sábios para ministrá-los na vida dos nossos filhos, as opiniões vão vir. E o resultado não é bom. Então aconselhe os seus filhos. Lembre-se dessa palavra de Provérbios, onde há multidão de conselhos, há prosperidade. E muitas vezes, queridos, a sua família não precisa de um milagre. Muitas vezes nós temos entrado em lares para conversar e orar com pessoas. Às vezes ela só precisa de um processo de Deus. Muitas vezes você pode estar passando por um processo. Processo é mais ou menos parecido com o processo do casulo. Quem é que compra um casulo e deixa ele lá? Ninguém faz isso. Não tem um borboletário? Tem, mas não tem um negócio que você põe casulos. Mas o casulo é de Deus? É de Deus. O casulo tem na vida dele um propósito de Deus? Tem. Só que ele tem que passar por um processo. O processo que o casulo passa é um milagre? Não, é um processo. Porque é natural. Ele foi criado com esse propósito. É natural ele estar como casulo e futuramente ele virar uma borboleta. Amém? Você pode estar passando por um processo. Esteja atento a isso. Nem sempre você precisa de um milagre. Nós espiritualizamos. A bispa diz muito isso para mim. Você espiritualiza tudo. Até lembrei dela aqui agora. Eu realmente espiritualizo a maioria das coisas. Mas nisso, Deus me deu entendimento. Muitas vezes precisa de um processo. Sabia que quando você diz... Eu tenho um filho pequeno, de 5 anos, e recentemente ele começou a ficar muito custoso. E eu percebi que a correção não resolvia, porque a correção ela tem que vir. Sabe o que ele precisava? Só de atenção. Ele só queria chamar minha atenção. Então fique atento, porque a sua família pode estar passando por um processo e a luz vermelha acendeu. Há algo errado. O seu cônjuge, me perdoe as mulheres, às vezes seu cônjuge está reclamando, pode ser até a esposa ou esposo. Talvez ela pode estar dizendo para você, eu só preciso da sua atenção. Lembre-se, cuide dos seus, queridos. Cuide dos seus com muito amor, com muito carinho, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Não tem nada mais importante do que a nossa família. A diferença do conceito de um homem de Deus e do conceito do mundo é justamente isso. O conceito do mundo é que eu tenho que ter uma família porque eu preciso ter uma família. O conceito de Deus, a família é mais importante. Então tenha a sua família como prioridade, mais do que o seu trabalho, mais do que o seu ministério. Amém? A segunda coisa é fazer. Você tem que fazer pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pela sua família. É impossível, queridos. Eu sei que nesse momento nós sabemos que aqui nós temos muitas famílias abençoadas e perfeitas. Quando eu falo perfeitas, eu não falo famílias que não têm problemas, mas falo de famílias saudáveis. Aqui nós temos muitas famílias saudáveis. Mas eu sei também que como a minha família, talvez a sua, tenha algo que precisa melhorar. E eu vi uma frase essa semana mesmo, até aqui na igreja, no Redil. A gente estava em reunião. Eu acho que foi Einstein, né, Léo, que falou. Que é impossível você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Você tem que fazer diferente. Por isso é importante, queridos, eu sei que nós estamos falando de família, mas também vale a pena te dizer, como pai, que você precisa ter um mentor. Você precisa ter um mentor espiritual para te orientar. Quantas vezes nós ouvimos de um amigo conselhos, porque
Conselhos tem que ser de quem nos ama, quem nos quer ver bem, amém? E quantas vezes, o que ouvimos muitas vezes de uma pessoa que tem Deus, faz diferença nas nossas vidas. Então você precisa ser mentor, mas também precisa ter um mentor. Divide isso. Divide essa carga. A Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros. Esse é um processo de discipulado. Não há homem bem-sucedido, se você for analisar, que não tenha mentores. Os bem-sucedidos financeiramente, eles têm mentores. Os grandes pastores têm mentores espirituais. E um grande pai de família, queridos, tem a Bíblia como a sua constituição e tem um mentor espiritual. Amém? Sua família vai alcançar lugares, que eu disse no início dessa ministração que há um lugar em Deus que só pode ser preenchido por você. Você não sabe qual que é o propósito de Deus ainda para a vida dos seus filhos. Na minha casa eu creio que os meus filhos alcançarão aquilo que eu nem imagino, que serão instrumentos de Deus nessa terra. E eu profetizo sobre os seus filhos também. Você não sabe aonde Deus quer que eles cheguem. Por isso você precisa pastoreá-los. Você sabia que é assim que você vai ganhar multidões? Além de ganhar as pessoas, também ganhar os seus filhos? Atinja as nações. Comece na sua casa. Lá é o lugar que Deus te constituiu como sacerdote. Amém? Terceira coisa, queridos, é perseverar. Diga, perseverar. Você sabia que um dos ingredientes mais importantes para perseverar não é a cobrança, é o estímulo? Você precisa mentorear os seus filhos a perseverar. Claro que existe a cobrança. Vai fazer tarefa, tem que ser pontual nisso, pontua algumas situações com eles, mas na vida, ele vai precisar que na vida dele, ele tenha perseverança em muitas coisas. E ele vai espelhar em você para ser perseverante. E a perseverança, ela vem de Deus, mas também vem do estímulo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você parou para abraçar os seus filhos essa semana? Para dar um beijo? São coisas que parecem simples, mas são extremamente necessárias na vida dos nossos filhos. Existe até um hormônio que é produzido quando você demonstra afeto pela pessoa. Eu até coloquei aqui, chama ocitocina. Ele é produzido especialmente por abraços. Nós temos também a serotonina, mas já é uma outra coisa que produz. Agora a ocitocina, ela dá a sensação de bem-estar, de conforto, de afeto. Por isso nós temos que abraçar a nossa família, nossos cônjuges. A cobrança tem que ser incrementada com isso. Isso chama estímulo. Você consegue entender isso? Então estimule a sua família, estimule os seus filhos a estar bem. Abraçe-os, beijos. Seja, queridos, carinhoso. Isso os faz perseverar. Isso os faz perseverar e faz você perseverar. Quando você faz isso, a Bíblia não diz que é dando que se recebe, parece que é melhor para você do que para eles. Então é muito importante essa demonstração de carinho. É aquilo que eu disse. O homem precisa ouvir aquilo que ele sabe, mas ele também precisa da demonstração daquilo que ele sabe. Precisa ver. Nós temos os nossos 5 sentidos para sentir com eles, amém? Então, observe esses pequenos detalhes que a Bíblia nos manda. Aqui nós tivemos um exemplo, de cortar o coração às vezes. Que com a correria, do dia a dia, com tantas atividades de pais, com tantas preferências em outras coisas, houve um caso de uma criança de 13 anos,
que ela reclamou, mas não com um tom de murmuração, mas sim com um tom de tristeza, que os pais a deixam sozinha todos os dias. E ele só queria não ficar sozinho todos os dias. Ele só queria, quando você estar em casa, quando o pai estar em casa, você ter com ele um tempo de qualidade com ele. Um tempo que você para de mexer no celular, você para de ver a televisão, e você olha dentro do olho dele e pergunta: como é que foi seu dia na escola hoje? O que aconteceu com aquele coleguinha? Você jogou bola hoje? E aquele cara, não falou nada para você mais não? Minha filha, esses dias, alguém falou alguma coisa lá, e eu fiquei perguntando depois para ela, mas você tem que dar atenção a eles, para o mundo, mas foca neles. E aí essa criança, ela colocou isso, né? Essa situação de ficar todos os dias sozinha. No entanto, ela ainda tem esperança de que a casa dela mude. E ela escreveu uma carta pedindo para que Deus entre na família dela, crendo que Deus vai fazer. Olha só que interessante. Então isso é de cortar o coração. Quem sabe os seus filhos têm pedido isso para Deus. Essa ministração, queridos, é uma ministração em que não é de revelações profundas, não é de segredos de Deus hoje para trazer para você, é daquilo que você já sabe. Todavia, pode ser o que você não esteja fazendo, que vai fazer toda a diferença na sua vida. É apenas te lembrar que você precisou tanto disso quando você era criança. Não sei se você teve. E até hoje você precisa, até hoje eu preciso. Mas o Senhor quer te usar de uma forma tremenda para você conquistar o coração dos seus filhos. Uma igreja fortalecida é uma família fortalecida. Ou seja, se nós tivermos famílias fortalecidas neste lugar, nós teremos uma igreja fortalecida, uma igreja que influencia as outras pessoas a também terem famílias saudáveis. A sensação, querido, que tem hoje é de tanto abandono. Você vê crianças sendo jogadas ao lixo. Você vê hoje muitas separações. Muitos pais que até dizem que desistiu do filho. Decidiram desistir do filho por causa das dificuldades, dos problemas, da rebeldia. Mas entenda que a falha pode ser sua. Seja humilde na presença do Senhor para que Ele te mostre isso. Se é alguma coisa que você tem que mudar. Mas não abra mão da sua família. O que eu quero dizer para você nessa noite: não desista da sua família. Sobre tudo que você tem, aqui nós temos muitos pais que eu poderia usar como exemplo de pais honrados, que têm famílias já formadas e filhos até casados, aqui no nosso lugar, na nossa igreja, que foram pais honrados, que podem mentorear vocês. O irmão Hildon diz que eu discipulo ele, mas eu tenho a impressão que é o contrário, em alguns aspectos. Eu acho muito bacana trocar uma ideia com ele. O bispo, né, que é um meu mentor espiritual, preciso muito ouvir, queridos, para que as minhas atitudes sejam atitudes corretas diante de Deus, para que você e eu não venhamos agir pelas nossas emoções apenas, mas agir pela instrução do Espírito Santo na nossa vida. E Deus sempre usa alguém. Deus sempre usa alguém. É uma coisa que às vezes você sabe, mas você precisa ouvir. Amém? Em Provérbios 13:15 fala: o bom entendimento favorece, mas o caminho dos infiéis é áspero. Eu acabei de ler aqui no 5:8 de Timóteo, 1 Timóteo, que para você negar a sua fé é você não cuidar da sua família. E o caminho dos infiéis é áspero. Se você negar a sua fé e não cuidar dos seus, a vida pode ser áspera. Qual que é o pai que tem prazer de ver o filho num caminho em que ele jamais imaginou, que ele jamais desejou, para o filho estar feliz? Então a hora e o momento, queridos, é esse, de você focar, de verdade mesmo,
na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, esposas, na vida dos seus esposos. E honrar de verdade a sua família. De fato, de verdade. Abrir mão das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, das coisas que não alimentam o casamento, das coisas que não alimentam a família, das coisas que eu costumo dizer que um homem de Deus, ele não cai, ele vai caindo. As coisas começam aos poucos e de repente a queda vem. Então esteja atento nisso. O diabo projeta anos para trabalhar na sua família, para depois te derrubar. Se ele chegar em você para te derrubar agora, ele não consegue. Mas aos poucos, se você perder a sua atenção, se você perder o seu foco, ele entra e a queda vem. Então não dê esse gostinho. Seja sacerdote, seja autoridade na sua casa. Seja atencioso, seja carinhoso, seja preocupado, seja disposto. E eu vou falar uma coisa até forte aqui, até tive um exemplo, um amigo foi transferido de uma empresa aqui em Goiânia, que nós trabalhávamos, ele trabalhava na verdade comigo, para Palmas. E ele tem um filho e uma esposa. E olha que ele não é ainda, né, um cristão. E a esposa fez uma cirurgia, ele não tinha levado a família ainda para Palmas. E ele precisou de vir a Goiânia e ligou para o diretor. Falou, olha, eu preciso ir a Goiânia, porque minha esposa está operada, meu filho só tem 10 anos, ele não dirige, e só tem a gente. O diretor falou para ele, falou assim, a sua prioridade é a empresa. Sabe o que ele disse? Eu vou te mostrar qual que é a minha prioridade. A partir de hoje eu não trabalho mais nessa empresa. Quem teria coragem de fazer isso? Eu sei que você precisa do seu trabalho, mas trabalho você arruma outro. Sua família não pode fracassar. Consegue entender isso? Tudo isso debaixo da direção de Deus. Estou falando para ninguém pedir conta não, tá bem? Irmãos, também trabalho muito. Trabalho muito. Mas eu dou atenção para a minha família. E a sua prioridade é a sua família. Amém? Feche os seus olhos. Queria que você lembrasse, né, de alguns momentos em que você não priorizou a sua família. E você pedisse perdão ao Senhor nessa hora. Se você refizesse uma aliança com Ele novamente. Se você em algum momento foi infiel. Se você foi infiel de não cuidar dos seus, se arrependa nesse momento. Que Deus te levante novamente como sacerdote na sua casa. Que Ele possa contar com você. Contar com a sua dedicação, com o seu esforço. Contar com a sua atenção. Contar com o que você vai priorizar na sua família. E que você, queridos, tenha uma família muito abençoada e honrada nessa terra. E o Senhor unge as mãos de vocês. E o Senhor conecte a mente dEle, a mente de vocês. Que vocês sejam capazes de levar para a casa de vocês a glória de Deus. Que quando os seus filhos olharem vocês, eles digam, olha aqui o meu pastor. Quando olharem para as mães, eles digam, olha aqui a minha pastora. Os meus pais nunca desistiram de mim. Seus filhos têm essa concepção de você. Que eles olhem para você e vejam a imagem de Deus no Pai. Hoje nós comemoramos o Dia da Mãe, das mães, melhor dizendo. Mas você, pai, é o referencial de Deus na vida dos seus filhos. A paternidade que Ele espera de você é a ressonância daquilo que Ele tem que entender, que Deus é como Pai para as nossas vidas. Você consegue entender? Então se arrependa nessa hora. Leve os seus pensamentos cativos ao Senhor. Confesse que por muitas vezes você pode ter falhado. Mas se disponha a ouvir de Deus, para que a sua família seja diferente. Amém? Amém, queridos.